Temos uma história aqui que, ao mesmo tempo em que ela é muito triste, ela também é muito polêmica. E eu tenho a minha opinião formada sobre isso e eu posso até ser meio escrota para algumas pessoas, mas vamos ler aqui para a gente debater no final. E o título da história é Deixei o meu pai morrer. Oi, Joy, estou te enviando esse relato porque, apesar de já fazer alguns anos que essa história aconteceu, é uma coisa que me assombra até hoje. E eu nunca tive coragem de contar sobre ela para ninguém. Então, contar de uma forma anônima é a única forma que eu tenho de desabafar. Quando eu era mais nova, eu morava junto com a minha mãe e o meu pai. Minha mãe sempre foi um amor de pessoa, ela sempre foi maravilhosa para mim. Mas eu tenho lembranças da minha infância onde o meu pai machucava e batia muito na minha mãe quando ele chegava bêbado em casa. E por uns anos foi assim. No geral, meu pai nunca foi de me dar muito carinho, muito amor, muita atenção, mas a minha mãe sim. E isso meio que supria as necessidades que faltavam com relação a ele. Quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, a minha mãe faleceu. E com isso eu passei a morar sozinha junto com o meu pai. E desde muito nova eu tive que aprender a limpar a casa, eu tive que aprender a fazer comida, porque o meu pai falava que isso era serviço de mulher. E muitas das vezes ele me batia quando a comida que eu fazia saía ruim. E é óbvio que ia sair ruim, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. E por muitos anos essa foi a nossa vida. Morávamos só nós dois e todas as vezes que ele chegava bêbado em casa, ele me espancava. Eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Na verdade, ele sempre me ameaçou muito, falando que se eu contasse pra alguém, queriam me mandar pra um orfanato, que eu seria provavelmente esquecida, que eu teria que morar na rua, que ele iria preso e que eu iria acabar com a vida dele. Ele fazia esse tipo de ameaças e, óbvio, eu acreditava. Como eu era muito nova, eu achava que qualquer coisa que eu fizesse, eu iria destruir a vida do meu pai. Pois bem, os anos foram se passando, até que quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, eu estava em casa. Nisso, eu estava na sala assistindo o filme e meu pai estava na rua, como sempre. Até que passou um tempo, ele chegou em casa e, como sempre, muito bêbado. Começou a gritar e perguntar onde é que estava o jantar. Eu fui servir o jantar dele na cozinha. Até que, do nada, eu escuto um barulho muito alto. Quando eu saí da cozinha, o meu pai ele estava jogado no chão da minha sala, com a mão no peito. Ele tinha acabado de ser baleado. E o homem que tinha baleado, ele estava parado na porta da minha casa. Eu fiquei muito assustada, fiquei com muito medo e na hora não me mexi. Fiquei com medo de que ele também fizesse a mesma coisa comigo. Só que ele simplesmente só olhou para minha cara, virou de costas e foi embora. E ali eu continuei parada. O meu pai, ele ainda estava vivo e ele começou a implorar para que eu chamasse uma ambulância. Mas a minha reação na hora foi de não chamar. No momento, eu andei até perto dele, me sentei do lado dele e fiquei assistindo ele morrer. Ele ficou implorando. As últimas palavras dele foram para que eu chamasse a ambulância, mas eu não chamei. Eu deixei para chamar a polícia, a ambulância e tudo só depois que ele já tinha morrido. Quando a polícia chegou, eu falei tudo exatamente o que tinha acontecido, menos a parte onde ele me implorou para chamar a ambulância. Depois que isso aconteceu, eu acabei indo morar com uma tia minha que morava em outro estado e que eu nem sequer conhecia ela. Só vim saber da existência dela depois que meu pai faleceu. Ela sempre foi muito boa para mim, sempre me tratou muito bem e foi uma verdadeira mãe para mim durante esse tempo. Até hoje eu moro com ela e ela paga a minha faculdade. Graças a Deus eu consegui me recuperar e viver a minha vida. Porém, essa culpa me assombra até hoje, o fato de eu não ter salvado meu pai. Eu sei que ele não era uma boa pessoa, mas agora eu fico pensando que eu também fui uma péssima pessoa por não ter salvado a vida dele. Será que eu fui tão ruim assim ou eu tinha razão de ter feito o que eu fiz? Como eu falei, é uma história muito triste e ao mesmo tempo polêmica. Por quê? Eu, conhecendo as pessoas que acompanham aqui, eu sei que elas vão comentar que, eu teria chamado, é porque é uma vida, que não sei o quê. Mas eu, sinceramente, eu não julgo. Eu nunca passei por nenhuma situação de violência. Eu nunca apanhei da minha mãe, do meu pai, ao ponto de me espancarem, tudo. Nada. Nunca tive essa experiência de ter violência dentro de casa. Mas quando eu estagiava na clínica de psicologia, eu cheguei a atender algumas pessoas que eram extremamente traumatizadas com famílias com mãe e pai violentos. Então eu sei o que isso pode causar na cabeça de uma pessoa. Então não, eu não julgo. E sinceramente, a minha opinião aqui é que você fez certo, que foi menos uma pessoa ruim no meio desse mundo todo. Não, eu não te julgo, não acho que você está errado. Inclusive, acho que está muito certa. Pode ser que algumas pessoas não concordem com a minha opinião, ou achem que eu estou sendo escrota demais, ou usando palavras pesadas demais. Mas a minha opinião é que foi menos uma pessoa ruim no mundo.